turma ficou animada nessa sexta-feira com o Hulk. Teve movimentação com o Hulk em rede social e teve notícia também do Rio de Janeiro, vinda de maneira positiva pro futuro do super-herói atleticano. Já temos o Wellington? Então vamos com o Wellington primeiro, porque eu acho que a notícia primeiro vem de lá pro lado de cá. Chega mais o Wellington Campos. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia. E aqui no Rio, hoje, o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concedeu uma boa entrevista coletiva e foi logo sendo perguntado a respeito de Hulk, e ele explicou como foi a negociação e que dá a negociação por encerrada. Em relação ao Hulk, a gente começou uma negociação no fim de dezembro e no início dessa semana o Atlético respondeu fazendo 3 exigências para a gente, foi publicado. Nós aceitamos 2 exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro que a gente cedesse ao Atlético 3 jogadores da nossa base, um percentual de 3 jogadores, e a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta diferente que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada. Esse é o atual presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, que inclusive coloca o ex-presidente Mário Bittencourt como diretor-geral de futebol e dos esportes olímpicos. E ainda sobre o Hulk, ele deixou claro, olha, mas se o Atlético quiser mais na frente, a gente volta a conversar. A CBF sorteou hoje o mando de campo da decisão da Supercopa Feminina Palmeiras e Corinthians no dia 7 de fevereiro, jogo único. O jogo será na Arena Barueri. E a CBF lamentou o acidente, ocorrido com a delegação do Águia de Marabá após ter participado da Copa São Paulo. O ônibus realmente teve um acidente e o preparador físico veio a falecer, viu, Cirilo? Essa é muito triste, Wellington. Nossos sentimentos, a todos os familiares aí envolvidos, nesse acidente muito triste. Inclusive o próprio Atlético, que é o assunto de agora, soltou nota ontem à noite. Ô Cláudio, vamos lá. Primeiro assunto é o Hulk, nessa história envolvendo o Fluminense primeiro e também depois nas redes sociais deixando o torcedor animado, Cláudio? Boa noite. Boa noite a você, Cirilo, boa noite a todos da turma do Bate-Bola. É verdade, o Hulk, depois dessa informação que vem do Rio de Janeiro, o torcedor do Galo ficou mais tranquilo, pelo menos por hora, e o Hulk já convocou a torcida atleticana para o jogo de domingo. A Itatiaia já vem trazendo desde o Rádio Esportes que o Sampaoli prepara o time titular para jogar contra o Tombense, com possíveis estreias inclusive, mas vamos trazer aqui a palavra do Hulk nas redes sociais do Galo, convocando o torcedor para ir apoiar o time contra o Tombense. Fala, massa, domingão agora às 18 horas na nossa casa, Arena MRV, Galo e Tombense, esperamos vocês, vamos lá encher a nossa casa, hein, Galo, tamo junto. Tá ali o Hulk junto com o Renan Lodge, que no finalzinho também deu tamo junto, ou seja, deu ali já o spoiler que estarão em campo no domingo, Pois é, aí já muda o clima, João? E tá bem feliz o Hulk, Eu só me lembro do nosso querido Dadá Maravilha, que terminava lá o Alterosa Esporte, fazia aquele coraçãozinho. Mais ou menos esse símbolo aí do Hulk, E é um storytelling ali completo. O Fluminense dizendo, olha, o Atlético não abriu mão e não quis vender. O Atlético reforçando a imagem com o seu maior ídolo, e esse maior ídolo reforçando nas redes sociais. E esse maior ídolo com um sorriso estampado dizendo, massa, tamo junto no domingo. Eu acho que é um recado de uma novela que tem o seu capítulo final. E que, como disse o Marques aqui na semana passada várias vezes, essa novela precisava acabar. Melhor ainda, que ela acabe da maneira que todos desejavam, com o Hulk ficando no Atlético, cumprindo seu contrato no Atlético, contribuindo para o Atlético, e aí o Atlético tendo um ano para avaliar uma nova proposta para o Hulk, e o Hulk tendo mais um ano para avaliar, inclusive, uma permanência no Atlético para o futuro.
Então, que a coisa esfrie, amenize, acalme e que o Atlético atravesse esse momento. O Atlético precisa de união nesse momento. É disso que o Atlético precisa. De todo mundo remando para o mesmo lado. E o timoneiro desse Atlético é o Hulk. Né? Você ter o líder, o timoneiro, o ídolo engajado, imbuído nisso, isso é muito importante. Então, acho que hoje é um dia feliz para a massa atleticana. A informação que eu tenho de bastidores é que o Atlético não quer a saída do Hulk, tanto é que não facilitou em nada a negociação com o Fluminense e que o Hulk também estaria com esse sentimento. Se o Atlético não quer a minha saída, beleza, vou cumprir o contrato, vou seguir e estamos juntos nessa parada aí. E até pela fala bem desanimada do presidente do Fluminense, me parece que passa a ser uma página virada para o Hulk seguir uma trajetória muito bonita, muito vitoriosa e que todo mundo ganha com isso. O Atlético ganha muito tecnicamente, de imagem e de história. E o Hulk da mesma maneira. O Hulk ganha muito com a sua biografia, ficando no Atlético, um clube onde ele é ídolo, onde ele colecionou títulos e onde ele tem uma trajetória muito bonita. Muito bonita. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, do que um título a mais na prateleira. Eu acho que a memória do Hulk, a história do Hulk é muito maior ficando no Atlético. Espero de fato que essa situação esteja resolvida, que esse comecinho turbulento de ano, né? Nesse caso, Hulk / Sampaoli / Atlético esteja de fato resolvido e que a partir de agora mude o clima, né? O Hulk é um cara capaz de mudar o clima em campo, na arquibancada do atleticano, né? Não há idolatria parecida com a que o Hulk construiu nos últimos anos, num recorte gigantesco na história do Atlético. E que bom que o Hulk foi às redes sociais oficiais do clube para anunciar e convocar o torcedor para o fim de semana. Isso é um recado muito forte, isso é um recado muito, muito relevante do que pode acontecer no fim de semana com o time principal jogando. E desse time principal, independentemente da contratação que fosse feita e das que foram feitas, o principal nome, representatividade para o torcedor é o Hulk. É um recado muito legal, uma sexta-feira para o atleticano pensando no jogo do fim de semana que chama muita atenção, João. O ídolo, ele é eterno, né? Nós temos dois ali do outro lado, um ídolo da história do Atlético, dos maiores da história do Atlético, que é o Marcos, um outro ídolo da história do Cruzeiro, que é o Fabrício, e esses caras são eternos. Daqui a 100 anos, os livros que contam a história, os filmes, os noticiários, nós todos já vamos ter ido embora. A memória desses caras ainda vai estar aqui. Porque, do mesmo jeito que hoje se fala de Djalma Santos, do mesmo jeito que hoje se fala de Leônidas da Silva, dos caras que já foram, isso é eterno. A história do Hulk no Atlético é eterna. Ela nunca vai passar. Daqui a 100 anos vão falar o seguinte: poxa, teve um cara no Atlético chamado Hulk. O filme já vai estar lá na 1000ª edição. E vão falar o seguinte: teve um cara no Atlético chamado Hulk, esse cara foi grande demais, foi dos maiores jogadores da história. E a opção do Hulk ficar aqui faz essa história ainda maior. E a opção do Atlético de batalhar pela permanência do Hulk, porque o Atlético abriu mão nessa brincadeira aí de algo em torno de 70 milhões de reais. É bom que isso seja dito. O Atlético abre mão com a permanência do Hulk de algo em torno de 70 milhões de reais. Isso é algo que também faz do Atlético maior com a sua torcida, com um ídolo e com a sua história. Tem um termo que é o seguinte: é o ganha-ganha. Para mim, esse é o famoso ganha-ganha.